satélite. Tudo bem? Vamos falar do outro gânglio, o autonômico. Qual é o tipo de neurônio em termos de morfologia que mora nele? Multipolar. Como que chama a glia que o acompanha? Célula satélite. Ok? E aí a gente tem um outro gânglio que a gente não dá essa denominação de gânglio. A gente chama de plexo. Parte entérica, tubo digestório, o gânglio que mora lá, que vocês conhecem muito bem, entre a helicoidal de passo curto, a helicoidal de passo longo, ou no esôfago, a partir do terço médio, ou no estômago, enfim, né? Esses gânglios, entre aspas, são chamados de plexos. Quando eu falo em inervação intrínseca, né? Tudo bem? Os representantes são eles. E a gente tem o plexo submucoso e entérico. Que tipos de neurônio moram aí? Multipolar, a mesma história. E a glia que eu acompanho agora recebe outro nome. Glia, célula neuroglial entérica. Outro nome dela. Tudo bem até aqui? Tá. Que lâminas que nós vamos ver agora? O do neurônio sensitivo sensorial que a gente tem e do plexo entérico. A gente não tem o autonômico. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Fazer uma comparação entre o autonômico, que tem aí à disposição, a bibliografia, com o que a gente tem. Fazer como é que assim, ver o que tem de diferente que permitiria o reconhecimento desse e que não é os dois que vocês conhecem. Tudo bem até aqui? Tá. Se é uma estrutura que mora fora da parte central, será que ele tem uma cápsula? A minha pergunta é, todo gânglio tem que ter cápsula? Se ele morar fora, sim. Se ele morar dentro de um órgão, será que ele tem que ter uma cápsula? Não. Então, o plexo miotérico submucoso não tem cápsula. Mas quem é o que reveste? O próprio conjuntivo aí da região. Ok? Lembra? Entre as camadas musculares que a gente via ele, a gente via uma cápsula. Né? Tá, então a gente vai começar a discutir isso agora. Então, a primeira lâmina que vocês têm aí de gânglio é esse gânglio da raiz dorsal da medula espinal, também chamado de gânglio sensorial, também chamado de gânglio sensitivo. O nome mais falado dele é da raiz dorsal da medula espinal. Tudo bem? Tá, quando a gente olha, foi o que eu falei, ele mora fora, na parte posterior da medula praticamente. Né? E como ele está fora, ele precisa ter alguma coisa que o protege. Primeira coisa que o protege, tecido ósseo, mas ele não está dentro do osso, como mora a parte central, encéfalo e medula espinal. Né? Mas ele está pertinho do osso. Então isso aqui é medula óssea. Vocês vão ver que já eu vou mostrar a totalidade desse corte histológico, só estou mostrando o gânglio, que tem vértebra aí. Porque é aquela vértebra que abriga a medula espinal, e a medula também está aí presente. Né? Então, ele mora fora, ele tem que ter uma cápsula. Então, tem a cápsula de conjuntivo denso não modelado que o reveste. Quando a gente olha dentro, o que a gente vê? O que vocês conseguem enxergar aí? Corpo de neurônio, mas como que é como esse neurônio se apresenta? O que vocês estão vendo aí? Como que eu chamo isso aqui, ó? Uma estrutura igual a essa. O que é isso? Uma bola. Vocês conseguem ver uma bola? Às vezes tem retração, aparece um espaço em branco, mas a forma da maioria aí é redonda. Vocês conseguem ver isso? Por que a forma da maioria é redonda? Se a gente pensar no neurônio pseudo-unipolar, ele não é redondinho. Ele só uma projeção que sai lá dentro, é basicamente ele. Então, é mais ou menos a ideia daquela, quando eu falei para vocês da tireoide, colocar um monte de bola dentro de uma caixa de papelão. A caixa seria a cápsula, e as bolinhas, cada bolinha um corpo de neurônio. Mais ou menos eles têm dessa forma aí. Por que eu vejo bolinhas menores e bolinhas maiores? Depende do tamanho, da localização que ele se encontra nessa caixa. Às vezes ele pode já pegar só o comecinho dele e o meio dele. Mais ou menos nesse sentido, para a gente entender. Mas a maioria é redonda, vocês conseguem ver aí? A maioria é redonda. Porque alguns têm núcleo, vamos pegar um núcleo nucleolo, e outros não têm? Por incidência, a mesma história. E os núcleos que vocês vão ver aí dentro pertencem à glia que eu chamo de célula satélite. Claro que eu tenho um conjuntivo que parte aí de fora para levar vasos, obviamente. As células precisam ter nutrição.
retração, então tem capilar lá dentro, sem problema nenhum. Tudo bem? Já já a gente vai ver aí um maior aumento. Então eu tenho corpo neuronal, pseudobipolar e glia do chão de célula satélite. Alguma dúvida até aqui? Olha agora outra comparação. Essas bolas, elas estão distantes umas das outras ou elas estão mais próximas? Mais próximas, vocês concordam? Isso é importante a gente ver? Porque nos outros gânglios, por exemplo, autonômico, simpático, parasimpático, elas estão mais distantes. Ok? Tá, isso é importante. Na caixa, eu não lembro mais o número, tem aí, na descrição, na tampa da caixa, gânglio simpático. Não lembro se é 25. E eu falei, acabei de falar, nós não temos gânglios da parte autonômica. Como que isso na caixa tem sido simpático? Está errado, essa escrita aí. Reparem, esse é o mesmo gânglio, eu tenho as bolas da mesma maneira, só que eu tenho essa região mais estranha aqui. Como é que eu interpreto isso? As bolas estão próximas, maiores e menores, igualzinho a esse. Só que esse tem essa região. O que é isso aí no meio? Você consegue ver que tem uma região que parece aqui? E aí? Todos os corpos neuronais não tem o axônio que sai deles? Então, o começo do axônio está morando aí. Depois, quando ele se divide em dois, isso também mora aí, essa ramificação. Aí uma parte vai para a periferia de um órgão, da pele, e a outra vai para a parte central. Então eu tenho axônio morando aí, dá para entender isso? Né? Isso aqui é pedaço de axônio, continua sendo a mesma história. Então não é o gânglio simpático. Se vocês quiserem olhar, tá na caixa como gânglio simpático, eu nem falei dele, porque eu pus esse aqui, para não confundir, mas nós não temos lâmina de gânglio simpático. Ok? Tá, e o outro é um velho conhecido de vocês. No caso aí, poderia ser o submucoso também. Veja que eu pus o nível entérico, que é um representante da parte entérica, porque ele é mais fácil de ser achado do que o submucoso, né? Então isso aqui é parede de que órgão? Ou intestino delgado, ou intestino grosso, né? Eles que têm a helicoidal de passo longo, desculpa, helicoidal de passo curto cortada longitudinal, helicoidal de passo longo cortada transversal, né? No meio aí esse plexo, corpo de neurônio, tem outros corpos neuronais que eu não estou vendo aí, o núcleo e o nucleolo, e os núcleos pertencem às células células neurogliais entéricas, foi errado. Tudo bem? Repare que ele não tem uma cápsula. O que são esses núcleos aí? É do próprio conjuntivo que fica associado ao tecido muscular liso. Não existe uma cápsula. Já já vocês vão ver como é que ele é. Na verdade, porque a gente está vendo na verdade ele é uma rede, por isso ele é chamado de plexo, uma rede de corpos neuronais, que no corte histológico a gente não vê essa rede, a gente só vê ela quando a gente faz a delaminação, que é separar a helicoidal de passo curto e longo no microscópio, numa lupa, e que a gente faz uma técnica para olhar, ou com focal, ou no histoquímico, e assim vai, né? A gente não tem ideia de como é isso, já eu vou mostrar para vocês. Alguém lembra qual era a função desse? O que esse plexo efetuava, agia como função? Peristaltismo. Diminuir a luz e diminuir o comprimento do tubo. Isso é o peristaltismo, né? Nós temos lá o mesotélio e o conjuntivo submesotelial. Isso aqui é uma serosa. Tudo bem? Que a gente já viu. Se a gente for dar o nome dela, peritônio visceral. Tudo bem até aqui? Tá. Enquanto o plexo mioentérico tem a ver com peristaltismo, o submucoso teria a ver com o quê? Toda a funcionalidade da membrana mucosa, absorção, secreção, proliferação e assim vai. Tudo bem? Mesma história, constituída por neurônios da mesma maneira que eu vou mostrar para vocês com a célula neuroglial entérica. Né? Tá, mas esse órgão, ou todos os órgãos do sistema digestório, né, também tem a inervação que eu chamo de extrínseca. Quem seria essa inervação? Autonômica, simpática e parasimpática, ok? Então nada impede que eu tenha aí dentro de um órgão do sistema digestório um gânglio da raiz do um gânglio autonômico parasimpático, porque o simpático não mora aí. Tudo bem que a gente vai falar isso quando falar de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático.
Deu para entender isso? Esse é o da inervação intrínseca, mas eu posso ter da extrínseca. E só o parasimpático pode ser encontrado dentro de órgão, simpático não. Qual é a grande função da inervação extrínseca? Modular a funcionalidade da intrínseca. Bem, potencializar ou diminuir, né, essa potencialidade dela. Se eu tirar a inervação extrínseca, ele funciona. Mas se eu destruir a intrínseca, não funciona. Ela depende aí dela, né? Peristaltismo totalmente tem a ver com ela. Tudo bem até aqui? Vou seguir. Então, na verdade, são duas lâminas. Uma que vocês já conhecem, mas agora eu quero que vocês coloquem a teoria que eu vou mostrar nisso, que até então a gente não tinha falado, dessa rede, de que tipos de neurônios que tem aí. São 17 tipos na totalidade. Que tipo de neurotransmissor, vocês vão ver já, né? Porque a gente só tinha falado dele, mas não demos muita bola. Agora vão ter mais informações, ok? Então, é do gânglio sensitivo e do plexo mentérico, né? Tá. Voltando para a história do neurônio pseudo-unipolar. Por que eu estou colocando ele aí? Porque é um gânglio, o neurônio pseudo-unipolar, constituído, na verdade, eles moram, todos os neurônios pseudo-unipolares, nesse gânglio, da raiz dorsal da medula espinhal. Bem, aqui o autor está desenhando um. E é esse axônio aqui, bem parte também da ramificação, que pode, na hora que eu faço o corte do gânglio, aparecer. Por isso que parece aquela coisa estranha dentro do gânglio, que não é corpo de neurônio, né? Esse é o prolongamento dele. E aí o autor está mostrando a parte do axônio que vai para a periferia, que pode ser interna, de víscera, como pode ser de pele, enfim. E a outra parte do mesmo axônio que vai para a parte central fazer sinapse. E eu já tinha falado para vocês, não existe sinapse dentro desse gânglio. Tudo bem? Tá. Lembram do que é corno anterior, corno posterior? A gente já tinha falado sobre isso. Substância cinzenta, substância branca, né? Tá, vamos seguir. Olha a informação. Os neurônios sensoriais ou pseudo-unipolares têm componentes, no caso aí, axônio na parte central e na parte periférica. Ele se divide, né? Um vai para a parte periférica e para a parte central. Ok? Tá. Essa é a lâmina. Vértebra, vértebra é um pedaço da medula espinal aí. E o gânglio está aí. Isso aqui é tudo axônio, nervo pertinho aí, né? E aqui eu estou mostrando em menor aumento, lá já tinha mostrado em maior. A gente tem que ter a ideia do que é redondo, é porque a maior parte do corpo celular dele é uma bolinha, né? Praticamente, uma gota. Mas a maior parte dessa gota é redonda, se a gente fizer um corte, né? E só lembrar que o axônio então se divide em duas partes. Não é da lâmina, já eu vou mostrar, mas reparem, eu tenho corpo de neurônio com o seu núcleo nucleolo, o citoplasma, e essas células que ficam como um epitélio, não é epitélio, ao redor do corpo, seriam as células satélites. Então, as células satélites, na verdade, são várias células que cobrem esse corpo como se fosse um papel de presente, formado por várias células. É que quando a gente faz um corte, a gente vê cortes dela. A gente não está vendo em cima dela, depois dela, né? Isso é um corte histológico. Tudo bem? E esse meio? O que é formado esse meio aqui dentro? Ó? Eu posso chamar isso de neuróculo? Não. Como que eu chamo isso aqui? Não tem nome. Mas do que é constituído isso aqui no meio? Prolongamentos desses corpos neuronais, prolongamentos dessa glia ibérica. Pode ter conjuntivo aí no meio? Pode, propriamente dito, carregando vasos. Bem, mas não é colágeno. Isso aí que a gente está vendo aí não é colágeno, ok? Lembra que é tecido nervoso. Tecido nervoso só tem colágeno, conjuntivo propriamente em volta de vaso, ou fora, né? Tá, essa é a lâmina. A cápsula, aí presente. Claro que ela vai mandar prolongamentos aí dentro, que a gente tem continuidade para levar o vaso, né? De todos os corpos neuronais que eu estou vendo nessa região, que tenha a célula satélite junto com o núcleo nucleolo, não tem nenhum didático. Então eu apontei as coisas didáticas aí. Não, eu vou apontar as coisas didáticas aí. Esse aqui, por exemplo, ele tem o núcleo, que é a bolinha branca. Por que ele está mais branco, esse núcleo? Porque a cromatina é descondensada, bem? O nucleolo é o ponto roxo, basófilo, né?
O núcleo a gente chama de vesiculoso, aquele olho de coruja que a gente já falou. Reparem o citoplasma. Esse tem melhor para a gente ver. Vocês conseguem ver que ele não é homogêneo? Tem um monte de pontinho lá, basófilo. Eu chamo esses pontinhos de ergastoplasma. Igualzinho a qualquer corpo de neurônio. Só que ele não é um ergastoplasma tão desenvolvido quanto o de um neurônio motor. Né? O que é esse branco aqui, ó? Artefato. O neurônio sofreu uma retração. Não existe isso em vivo. Mas artefato aparece. Né? Mas não a ponto de eu não conseguir reconhecer, bem? E as células satélites, vamos pegar, são essas que revestem aí o corpo de neurônio, estão no meio aí, né? No meio. Mas não tem nenhuma didaticamente como essa que eu vou circundar. Esse tá o mais didático. Não tentem encontrar alguma coisa parecida com isso aí na lâmina, na melhor região dela, para vocês circundarem e mostrar para o monitor que vocês estão vendo aí o corpo de neurônio, com o núcleo, o nucleo, o citoplasma, e as células satélites ao redor. Né? Tá, se eu tirar isso aqui, isso dá para confundir com outro órgão. Qual é o outro órgão? Ovário. Imaturo ou maduro? Imaturo. Lembram dos folículos primordiais? É muito parecido com isso aí. Claro que as células não estão cortadas tão transversais, elas são mais pavimentosas, mas lembra muito. Na próxima prova não cai lâmina de ovário. Então não tem como confundir para colocar na prova ovário, né? Ok? Gânglio, né? E aí lá dentro a mesma história no capilar. Cheio de sangue, vênulas, enfim. É aquele conjuntivo da cápsula que emite septos e vai carregar. Então aí eu tenho conjuntivo em volta desse vaso. O resto não. O resto é prolongamento de neurônio e glia. Que aí a célula neuroglial empérica. Desculpa, a célula satélite. Estou confundindo. Tudo bem? A neuroglial empérica e o plexo, né? Célula satélite vale para os dois, na verdade, para os três tipos de gânglios. O autonômico, simpático, parasimpático e o sensitivo da raiz dorsal, enfim, o solo satélite. O único que muda o nome é do empérico. Ok? Posso seguir? Tá, circundei ele. E aí eu apontei um outro corpo neuronal, só que eu não estou vendo o núcleo, o nucleolo e ainda os citoplasmas meio que sofreram uma retração. Eu vejo mais espaço em branco aqui do que esse. Né? Mas nada que impeça a gente reconhecer aí que é o gânglio, né? São esses corpos neuronais que são vinculares, enfim. Tá. Vamos falar dos autonômicos. Sem mostrar a imagem, alguém lembra o que tinha de diferente em relação à morfologia? Os neurônios são multipolares, então eles não vão ser redondos. Pode só até ter redondo, porque às vezes passa no meio do corpo de neurônio, mas eles não são a sua maioria redondos, como a gente acabou de ver. Bem? O que mais? Tem um gânglio. O que vem antes dele? Uma fibra pré-ganglionar. Lembram disso? E o que depois tem dele? Que é do próprio neurônio que mora aí. A fibra pós-ganglionar. E nesse gânglio ou tem, ou ele é uma estação sináptica. Tem sinapse ali. O outro não. Tudo bem? E outra coisa que vocês vão ver de diferente é que as células, eu acabei de falar, esses corpos neuronais estão mais afastados. Não tão próximos, como a gente acabou de ver. Ok? Tá, então vamos ver só um esboço do que vem a ser a parte autonômica. A gente primeiro falou desse aqui, ó, gânglio sensitivo. Mora na raiz dorsal, lá da medula espinal, e ele tem um axônio que vai funcionar como dendrito, e o outro pedaço vai para a parte central, né? Reparem que ele está indo para um coração, que o autor está mostrando aí, mas poderia ser músculo liso de vasos, qualquer músculo liso, de órgãos, né? E glândulas de uma maneira geral. Isso aqui, quando a gente pensa nisso, é involuntário o controle, né? A contração, o funcionamento disso, né? Tá, então quando eu falo assim, o axônio que funciona como dendrito, ele pode ir para uma superfície mais externa ou interna, essa mais interna é exatamente em cima de um órgão, né? E aí ele vai levar o estímulo para a parte central. O que a parte central vai fazer? Elaborar essa resposta, processar e elaborar, e vai mandar primeiro para um neurônio motor,
que fica no corpo anterior da medula espinhal, a resposta. Só que ele vai fazer sinapse com um segundo neurônio que mora no gânglio autonômico. Então eu tenho, na verdade, a parte motora envolvendo dois neurônios. Um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. Tudo bem até aqui? E é esse segundo neurônio do gânglio, com a sua fibra pós-ganglionar, que vai levar a resposta para o órgão em questão, ou para o músculo em questão, e assim vai. Uma outra maneira que o autor mostrou aí, tem várias, só que aqui o autor não está colocando a parte sensorial. Muitos livros falam assim, em termos de sistema autonômico. Sistema autonômico a gente considera só a parte motora ou eferente, dos dois neurônios, mas e a parte sensitiva? Então, o aluno fica pensando que só tem a parte motora, de jeito nenhum, a parte sensitiva também. Né? Por isso que eu estou colocando aqui para a gente lembrar. E aí tem o primeiro neurônio que está alaranjado, cujo corpo mora na parte central. O segundo neurônio que mora no gânglio e ele tem a cor diferente, para mostrar que são neurônios diferentes. Né? Tem sinapse no gânglio, essa fibra é chamada de pré-ganglionar e essa fibra é chamada de pós-ganglionar. E aí, na pós-ganglionar, ele pode ir para músculo liso, célula glandular ou célula muscular, escala cardíaca. Tudo bem até aqui? Mas agora, eu vou falar um detalhe. Esse gânglio, ele pode mudar a sua localização. Ele pode estar mais perto da medula espinal, como ele pode estar perto do órgão, lá no final, bem perto do órgão. Isso faz diferença? Em quê? Se a posição desse gânglio mudar? Alguém sabe o que falar? Pode falar, Jonas. Vai mudar a pré-ganglionar em termos do quê? Tamanho, exatamente, é isso que eu queria. Se o gânglio estiver lá perto, dentro do órgão, como que vai ser a fibra pré-ganglionar? Enorme. E a pós-ganglionar? Curtinha. Tudo bem? Ele está lá dentro, perto. E se for bem perto esse gânglio da medula? A pré-ganglionar é curta e a pós-ganglionar é longa. Tudo bem? Dá pra gente pensar nesse sentido. Né? Tá, essa é a primeira diferença. Esse primeiro neurônio, ele também vai mudar em termos de localização. Se ele pertencer à parte simpática, a gente chama essa distribuição, aonde ele se localiza, de distribuição tóraco-lombar. O que é isso? Ele está exatamente nas vértebras torácicas, claro que não dentro, mas não dentro da vértebra, mas dentro da medula espinal, substância cinzenta, né? Então eles podem estar nessa distribuição tóraco-lombar, simpático, ou crânio sacral, parasimpático, primeiro neurônio. E a gente vai ver isso agora, tudo bem? Tá, antes de ver isso, vamos falar primeiro das modificações comparando com o gânglio que vocês têm. Esse é o gânglio sensitivo sensorial, que tinha neurônio pseudonipolar. Agora a gente está falando desse. Não pense em coloração citoplasmática do neurônio. Não quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês pensem na morfologia da célula como um todo. Ela é igual para essa? Todas são redondas? Praticamente não. Né? Por que eu não estou falando de coloração? Porque se a gente demora muito para processar um material histológico, o neurônio entra logo em morte. E isso, essa coloração aí é neurônio que já está morrendo. Mas não é essa cor que vai falar para a gente quem é quem. Né? Então, primeiro, muda a forma da célula. O núcleo. Vocês acham que o núcleo desse corpo neuronal tem a mesma posição que o núcleo desse outro corpo? Esse está mais central e esse está mais deslocado ou excêntrico. Vocês conseguem ver isso? E olha a distância que tem entre os corpos neuronais. Esses estão mais juntos, esses estão mais separados. Que a gente já tinha falado isso. Todos os neurônios que moram nos gânglios autonômicos são multipolares. O segundo neurônio. Tudo bem? Por isso que tem forma diferente, dependendo da incidência do corte. Né? Tá. Todos os gânglios aí, da parte autonômica, tem, na verdade, ele fala corpos dispersos, a separação entre os corpos neuronais. O de cima, da raiz dorsal, está mais junto, o da
autonômico, simpático e parasimpático mais separado, que a gente já tinha visto. Em relação ao núcleo agora, os núcleos dos corpos neuronais pseudomipolares do sensitivo, sensorial, da raiz dorsal, são mais centrais. Os do autonômico, mais excêntricos. Tudo bem? Então a gente consegue ver aí essas três mudanças. Isso vale para autônomo simpático quanto para parasimpático. Ok? Tá. Vamos agora falar da posição dos gânglios. O simpático é pré-vertebral. O que significa isso? Em frente à medula espinal. Ou paravertebral, ao lado. Esses gânglios têm essa posição, bem perto da medula. Então a fila pós-ganglionar é curta, e a pré-ganglionar é curta, e a pós-ganglionar é longa, porque eles estão perto. Quem que fica na raiz dorsal mesmo da medula? O sensitivo sensorial. Tudo bem? Então os autonômicos simpáticos, os gânglios ficam em frente ou ao lado. E os parasimpáticos, os gânglios autônomos do parasimpático? Perto do órgão ou dentro do órgão. Tudo bem? E aí muda o tamanho das fibras que a gente tinha falado anteriormente. Ok? Até aqui? Vamos lá ver então. Do lado esquerdo, 3 corpos neuronais pseudomipolares, e olha como as células satélites envolvem, elas estão em roxo, envolvendo cada corpo neuronal. Só que quando a gente vê o córtex histológico, elas parecem que elas ficam só na periferia, mas não é verdade, elas estão envolvendo todo o corpo, como se fosse um envelope. Isso vale também para o simpático e parasimpático, ok? O nome delas é satélite para os dois, e aí elas são derivadas do neuroectoderma e elas fazem todo o suporte físico e metabólico desses corpos neuronais. O que a glia na parte central faz, elas vão fazer na parte periférica. Tudo bem? Vamos olhar para esse gânglio do lado direito. Ele é sensorial, sensitivo da raiz dorsal? O que vocês acham? Primeiro, o que chama muita atenção aí é a separação dos corpos neuronais. Primeira coisa. Eles estão mais arredondados, não chamam tanto atenção a mudança na forma. Mas olhem as células satélites, elas estão mais organizadas e numerosas do lado esquerdo do que do lado direito. Elas ficam mais entre os corpos neuronais, não formando como se fosse um epitélio alveolar do corpo. Isso que chama muita atenção. Fora que no pericárdio, o que é o pericárdio mesmo? O citoplasma. Eu tenho aí lipofuscina. Vocês conseguem ver esse marrom? De quem que é característico ter lipofuscina no pericárdio? O gânglio simpático. Por quê? Não sei. Não sei. Tem muitas coisas que não tem resposta. Pigmentos de lipofuscina está presente em células que não se dividem. A gente tem cardíaca, a gente tem neurônio. Eles acham que isso representa um corpo residual, mas não se sabe. Por que o neurônio da raiz dorsal não apresenta? Por que o dos parasimpáticos, aqueles corpos neuronais daquele também não apresenta? Talvez esse seja, consiga menos funcionalidade do seu sistema emocional e lisossômico, não se sabe. Mas ajuda isso, a presença, nem sempre tem que ficar presente para ser ele, ajuda aí por conta da presença desse lipofuscina, né? Desse pigmento. Quando a gente vê, a gente já sabe. Isso é um gânglio da parte simpática. Ajuda mais ainda a falar. Não necessariamente tem que estar presente sempre. Né? Pode falar, Isabela. E aí, para diferenciar o simpático e o parasimpático, teria mais coisas? Morfologicamente, os dois é a lipofuscina. Morfologicamente. Em termos macroscopia, a localização. Né? Que a gente sabe. Só isso. Mas aí, tipo, se for ficar na prova com corte assim, aí tá, você não vai poder afirmar, mas se não tiver, eu só coloco. Na verdade, na prova, eu sempre vou colocar o que você viu, que é o pseudomipolar da raiz dorsal e o plexo entérico. Mas eu posso falar de comparação. Parte teórica. Mostrar e falar que diferenças eu posso encontrar nesses corpos em outras regiões iguais a essa, que contêm as mesmas células. Ok? Você tem que guardar de alguma maneira que ele tem lipofuscina, o simpático, o neurônio. Essa é a parte teórica. Né? Tudo bem? A imagem vai ser do que você tem. Né?
Posso seguir? Tá, só para a gente fazer um resumo. O autor colocou dois esquemas ali, né? O que seria maior, menor, na verdade? O autor acredita aí que os corpos neuronais pseudonipolares são maiores do que os autonômicos simpático e parasimpático. E realmente, praticamente, se a gente vê a glia, as células satélites, elas estão praticamente do mesmo tamanho, é o mesmo momento isso aí. E é verdade mesmo, pseudonipolares, quando eles estão pegos no meio, no começo e no fim, na linha dele, meio dele, a gente vê ele com um corpo maior mesmo, mais robusto comparado com esse que tem tamanho menor. Tudo bem? Outra diferença, vamos lá. Cápsula mais espessa no da raiz dorsal, cápsula mais delgada no autonômico simpático, mas é difícil, né? Só se a gente conseguir olhar um ao lado do outro para falar da cápsula, né? Os neurônios que moram na raiz dorsal são todos pseudonipolares. Os que moram no autonômico, tanto simpático quanto parasimpático, multipolares. Vamos voltar para a cápsula. O parasimpático só vai apresentar cápsula se ele morar fora do órgão. Ele mora lá perto. Se ele morar dentro de um órgão, ele não tem cápsula. Foi aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Vamos falar em termos dos corpos neuronais. No da raiz dorsal, o sensitivo, eles estão próximos. Nos autonômicos simpáticos e válidos parasimpáticos, separados. Mais separados uns dos outros, né? O núcleo dos corpos neuronais da raiz dorsal, eles são mais centrais e o outro mais excêntrico. Isso vale para os dois, simpático e parasimpático. E aí, quando a gente olha o gânglio da raiz dorsal, muita célula satélite, que a gente viu comparada, e faz aquela organização ao redor do corpo. Esse não, são menos células satélites organizadas ao redor do corpo. Reparem que o meio lá que a gente fala, não é colágeno, olha a quantidade de prolongamento que a gente tem aí. Né? Voltando para a imagem, tudo isso é prolongamento, não é conjuntivo propriamente dito. Ok? Vamos seguir. Olha agora um parasimpático. A gente tem o mesmo tipo de corpo de neurônio que a gente viu lá no simpático. Né? As células satélites não estão organizadas, bonitinhas ao redor do corpo, eles estão meio separados, eles são pequenos. Ou seja, como que a gente sabe? Isso aqui é continuidade de axônios, né? Então lembra que chega axônio aí, para fazer sinapse, sai axônio aí, tem axônio no meio, estação sináptica. Né? Como que a gente sabe que isso é parasimpático só olhando? Se a gente pensar em ribofuscina, só o simpático tem. Mas se a gente pensar no resto, fica difícil. Aí a gente tem que ver a macroscopia em termos de se ele está perto ou dentro de órgão. Né? Porque a cara dele não é tão diferente do outro que eu mostrei. Esse está sem ribofuscina, eu mostrei um simpático sem ribofuscina. Tudo bem? Tá, mas olha agora. Esse gânglio aqui mora nessa região do córtex histológico. Aí sim, ó, um quadradinho. Tá em maior aumento aqui. Alguém reconhece que glândula é essa? Sistema genital masculino. Próstata não tem várias luzes. Não tem ramificações para luz. Quem é aquela que tem várias luzes? Glândula seminal. E eu estou na adventícia da glândula seminal, mostrando aí um gânglio. Se a gente olhar o corpo de neurônio, nucleolo, núcleo e toda a glia, células satélites. Isso é um gânglio que mora na adventícia. Se ele está no órgão, está dentro da adventícia dele. Né? Isso aí só pode ser parasimpático. Ok? Então, assim, mesmo eu não sabendo, eu sei pela localização, está dentro do órgão. Vocês podem encontrar em pâncreas, qualquer glândula. Musculatura estrada cardíaca, esquelética, porque a mensagem ele vai mandar para aí, né? Fazer a contração, por exemplo, de alguma coisa, para fazer a secreção, isso é uma glândula. O líquido seminal, ele é, na verdade, controlado pela parte autônoma. O músculo liso que está aí, que são duas camadas, controlado pela parte autônoma. Não tem que ter esse gânglio ali, né? Tudo bem? Tá. Vamos falar do primeiro neurônio. Encéfalo e medula espinal. O primeiro
representado por esse primeiro risquinho aqui, ó. Esse é a cadeia ganglionar, ok? Então vamos olhar esse primeiro axônio aqui, ó. A distribuição dele, isso aqui é tudo axônio do primeiro neurônio, é tóraco lombar. Tudo bem? Isso é simpático. Aí tem a cadeia de gânglios, que a gente acabou de ver o gânglio simpático, em frente à medula, ou ao lado da medula. Em frente, o autor não consegue mostrar, desenhar isso aí. Então ele está desenhando ao lado. Tudo bem? Por que ele desenha bolinha mais escura e bolinha mais clara? Para mostrar que são gânglios que têm localização diferente. Não dá para desenhar na frente, né? Tá. Reparem a fibra pré-ganglionar. Fibra pré-ganglionar. E comparem com a fibra pós-ganglionar. Então a fibra pré-ganglionar é curta, a pós-ganglionar é longa. Ok? Por quê? Porque o gânglio fica perto da medula. Né? Tá. Os corpos neuronais, o primeiro neurônio tem essa distribuição na substância cinzenta da medula. É o neurônio motor que fica no corno anterior, né? Tóraco lombar, tudo bem? Essa direção aí da medula, substância cinzenta. E vamos olhar o parasimpático que está em verde agora. O primeiro neurônio, a distribuição dele na substância cinzenta lá do tronco cefálico, enfim, é crânio sacral. E olha o tamanho da fibra pré-ganglionar. Ela é muito longa porque o gânglio mora perto do órgão ou dentro do órgão, que a gente já tinha discutido. Tudo bem? Então essa é a parte autonômica, né? A parte somática que envolve o neurônio pseudonipolar e musculatura estriada esquelética, vocês conhecem, o autonômico. Estão vendo agora. Vendo agora não, acho que a anatomia deve ter abordado também, né? Então a gente só está aí pondo o conceito de histologia agora, né? Outra coisa que muda, além da posição dos gânglios e do primeiro neurônio, tudo bem até aqui? O neurotransmissor. O neurotransmissor das fibras pré-ganglionares, simpático e parasimpático, é a acetilcolina. Então o que é liberado dentro do gânglio é a acetilcolina, essa primeira sinapse intraganglionar, né? Intragânglio, tudo bem? Primeiro neurônio e o segundo. Mas o pós-sináptico muda, o parasimpático continua sendo acetilcolina e o simpático noradrenalina. É outro neurotransmissor. Tem autor que chama noradrenalina de norepinefrina e adrenalina de epinefrina. Muito mais em trabalhos científicos eles chamam assim mesmo, mas o nome mais atual é adrenalina e noradrenalina. Tudo bem até aqui? Então assim, não tem como, tem que meio que decorar. Mas na hora que coloca isso, mas por que é curto, por que é longo, depende do gânglio, depende, né? Fica uma história que dá pra gente entender a totalidade. Ok? Vendo aí várias vezes. Alguma dúvida? Não? Pois não. De qual? Eu vou falar agora de novo, tá? É só um minutinho. Tudo bem com essa imagem? Agora vamos olhar essa imagem, porque a gente vai juntar tudo, incluindo o neurotransmissor. Esqueçam essa aqui, ó, por enquanto, que eu vou falar no final. Vamos falar primeiro dessa. Essa eu conheço. Onde eu tenho um neurônio motor, corno anterior da medula espinal, fazendo parte de um nervo, que ele só está mostrando um axônio, mas a gente sabe que tem nervo aí, né? Um nervo tanto com fibras nervosas aferentes quanto eferentes. Né? Ela está aí, ó. O axônio está em negro e as salsichinhas, os internós em amarelo por causa da mielina. Os nós entre os internós. Olha lá no final, acetilcolina sendo liberada para a musculatura esquelética. Isso aqui forma a junção mioneural. Lembram disso? Então o axônio está liberando a acetilcolina na fenda. Que axônio? Telodendro, em cada pontinha do telodendro um botão sináptico, que vocês já aprenderam. Libera na fenda. E o que tem que ter a célula muscular lisa para receber essa acetilcolina? Receptor para acetilcolina. Em que região da membrana? É um domínio de membrana específico. Placa motora. Lembram disso? Que a gente viu? Tá. Isso aqui acho que está bem sedimentado. Vamos olhar os dois autonômicos. E vamos esquecer esse do meio. O final
É músculo liso, glândula, cardíaco, né? Tudo involuntário aí, tudo bem? Afinal é o mesmo. Mas vamos olhar os gânglios que são estação sináptica e vamos olhar o primeiro, na verdade, o primeiro neurônio que está saindo aí da substância cinzenta, corno anterior. Eu não estou vendo a distribuição tóraco, lombar, simpático e crânio sacral parasimpático. Não dá pra gente ver isso. Mas dá pra ver o tamanho da fibra. Então vamos olhar. Desse de cima, o autor desenhou 2 internós. O axônio está em azul aí. E agora, ele desenhou 4 internós. Quem é simpático, quem é parasimpático? O simpático é o que tem menos internose e o parasimpático é o que tem mais. Fibra pré-ganglionar curta, porque o gânglio mora perto da medula. Fibra pré-ganglionar longa, porque o gânglio mora perto do órgão, ou dentro do órgão. Lembra disso? Tá, mas o gânglio está muito perto, não está lá. O esquema tem alguma falha. Mas a gente tem que saber interpretar, né? Tá, vamos olhar. Dentro do gânglio que mora o segundo neurônio, e ele desenhou o segundo neurônio tracejado, para mostrar que são neurônios diferentes, é liberada acetilcolina nos dois. Então, o neurotransmissor do neurônio pré-ganglionar no gânglio é acetilcolina, nos dois. Vamos ver a fibra pós-ganglionar. Ela é longa para o simpático e curta para o parasimpático, por causa da posição do gânglio. Qual é o neurotransmissor liberado aí no simpático? Noradrenalina. Ele pôs NE porque ele está chamando de norepinefrina. E qual é o neurotransmissor liberado no simpático? Acetilcolina. Desculpa, no parasimpático, acetilcolina. Então, parasimpático, acetilcolina, acetilcolina. Simpático, acetilcolina, noradrenalina. Tudo bem? Gabriele? Tudo bem? E vamos olhar esse agora do meio. Esse aqui a gente vai falar mais em sistema endócrino. Mas olha, é agora um neurônio motor, que tem 2 salsichinhas só. Então a fibra pré-ganglionar é curta, simpático, que a gente viu. Mas ele vai fazer, ou na verdade ele vai estabelecer uma sinapse, mas ele vai mandar o seu axônio para dentro de uma região específica de uma glândula, que é a suprarrenal. A suprarrenal, a antiga adrenal, tem 2 regiões distintas. Uma região cortical e uma região medular. Ele está mandando esse axônio para a região medular. E liberando acetilcolina aí, porque é o neurotransmissor do primeiro neurônio. Fibra pré-ganglionar libera acetilcolina. Tudo bem? É simpático isso aí. E agora o que vai acontecer com essa acetilcolina aí sendo liberada? Ela vai estimular as células que moram ali na medula da suprarrenal, que são chamadas de células cromafins. E essas células cromafins, com esse estímulo da acetilcolina, liberam na vascularização, na circulação capilar, adrenalina e noradrenalina. A gente vai conversar sobre isso na aula de sistema endócrino. A medula da suprarrenal é totalmente diferente da região cortical. São origens embrionárias ou embriológicas diferentes, e funcionalmente elas são diferentes. Vocês já ouviram uma doença que acomete a medula da suprarrenal, que é chamada de feocromocitoma? Tem tudo a ver com isso. Aumenta, por exemplo, na verdade tem um desbalanço dessa adrenalina e noradrenalina. O indivíduo tem picos de pressão arterial muito variados. Até quando não se sabia da que o feocromocitoma podia aparecer também em criança, eles ficavam sem saber o que era aquilo, né? Então a gente vai voltar a discutir sobre isso. O que eu quero que vocês guardem nesse momento são esses 3. Como que é a porção motora, mas todas têm a porção sensorial, né? Não pode esquecer disso. De uma parte somática, que é a estrutura esquelética. De uma parte autonômica simpática e de uma parte autonômica parasimpática. Tudo bem? Considerando a posição do primeiro neurônio, considerando a posição dos gânglios, considerando os neurotransmissores. Não tem jeito, tem que decorar. Não tem, vamos falar assim, uma forma que seria mais fácil de guardar isso, né? Tudo bem até aqui? Tá. Pensando em parte autônoma, simpática e parasimpática, com toda essa história que a gente acabou de falar. O simpático prepara o indivíduo para situações de
briga, fuga, situações mais assim, existe mais do indivíduo no sentido dele ficar acordado, dele fugir de alguma coisa, dele partir para a briga, enfim, né? O parasimpático não, envolve aí um relaxamento, completamente função antagônica na maioria dos casos, tem exceções, ok? Não vamos falar de exceções, porque as exceções a fisiologia vai acabar mostrando tudo, né? Preciso guardar isso aqui de maneira nenhuma, mas vamos ver as funções antagônicas. Enquanto o parasimpático diminui a frequência cardíaca porque o indivíduo está relaxado, né, o simpático aumenta. Lembra daquela história do leão que eu mostrei para vocês na aula passada? Quem será que está atuando lá em termos de parte autônoma? O simpático. Ok? Tá. Broncoconstrição no parasimpático, broncodilatação no simpático. O indivíduo precisa correr. Ele precisa ter o sistema respiratório com todo esse fôlego fazendo troca, né? Exatamente isso aí que está acontecendo. Diminuição da atividade digestória no simpático. Estimulação da atividade digestória no parasimpático. Diminuição no simpático. Imagine um indivíduo correndo e tendo absorção, digestão, formação, ou na verdade tendo peristaltismo para ter aí eliminação de fezes, fica difícil, né? Uma fuga. Claro que às vezes num estresse muito grande, o indivíduo acaba eliminando fezes, nos animais também, mas não é essa a grande função, né? Então o digestório no simpático ele está meio diminuído a atividade, né? O que mais? Miose, que a gente vai ver de olho, de pupila mais não tão dilatada, anidriasmo, pupila mais dilatada, né? Estimulação de glândulas salivares no parasimpático, toda a digestão envolvida, no simpático tem que estar diminuída, né? Mobilização de sangue para a musculatura esquelética, mas isso é porque o simpático está ativo, né? Vasos, musculatura lisa é mandada ou controlada pela parte autonômica, né? A midríase aí que eu já tinha falado. Uma coisa que envolve o caso aí do parasimpático é a ereção peniana. Permanência do óxido nítrico lá para ter ereção, que a gente já discutiu isso. O segundo mensageiro que faz permanecer lá e dar essa ereção. No caso do simpático, não. Glicogenólise muito ativa no simpático porque precisa de muita energia, não só glicólise aeróbica como anaeróbica e assim por diante. Não precisam guardar isso, quero que vocês guardem que a maior parte das funções é antagônica, ok? E quem trabalha com tudo isso? O primeiro neurônio, o segundo neurônio, os gânglios, né? Que a gente acabou de falar, e a parte sensitiva, que tem que levar todo esse estímulo para a parte central, né? Qualquer livro tem tabela, isso aqui está no inglês, está em inglês, mas qualquer livro em inglês ou trabalho científico que faz revisão, enfim, tem essa tabela para mostrar que o simpático é para fuga, briga, o parasimpático para descanso, digestão. Olha a distribuição, o que é tórax lombar e o que é crânio sacral? O que é isso aqui, ó, que a gente acabou de ver? Onde fica o corpo do primeiro neurônio, vocês lembram disso? Aí ele vem aqui, ó, curto e longo, o que é isso? O tamanho do axônio pré-ganglionar no simpático e no parasimpático. Mas por quê? Porque o gânglio fica perto e fica longe, né? Que a gente já viu. Vamos ver o neurotransmissor pré-ganglionar dos dois, acetilcolina. São colinérgicos. Vamos ver o neurônio pós-ganglionar. Onde mora esse neurônio pós-ganglionar? O corpo do primeiro neurônio. No gânglio. O axônio é a fibra pós-ganglionar. Ela é longa para o simpático, curta para o parasimpático, por causa da localização dos gânglios, né? E o neurotransmissor do neurônio, o segundo neurônio, que é o pós-ganglionar, o axônio, noradrenalina para o simpático, na maioria dos casos, e acetilcolina para o parasimpático. Tudo bem? Qualquer livro vai trazer, né, essa comparação, essa tabela. Tem que saber onde mora o primeiro neurônio, todos são multipolares, não tem como. Né? Isso aqui tem que guardar, não tem como. Né? Tá, eu mostrei isso quando a gente começou a ver tecido nervoso. De novo eu vou enfatizar. Os livros falam da parte autonômica, só a parte motora. Vocês vão ver, todos os livros falam, considerando a parte motora do sistema nervoso autônomo, ninguém fala da parte sensitiva sensorial. Tem que ter a parte sensitiva sensorial, que a gente viu que envolve o neurônio pseudomotor, né? Então aqui a gente viu o somático, a gente viu o autonômico, vamos ver o entérico agora.
Reparem que o entérico, ele sofre, e a gente vai ver, ele tem a parte sensitiva sensorial também, neurônio pseudonipolar, mas ele sofre modulação da parte autonômica. Opa, sofre modulação, por isso que tem essa seta aqui. Okay? E ele vai controlar o que? Ó lá, tubo digestório, musculatura lisa, peristaltismo, funcionamento de glândulas endócrina ou exócrina, absorção, toda a vascularização da mucosa, tudo que a mucosa faz em termos de funcionalidade é o entérico ou a inervação intrínseca que vai controlar. Ok? Tá. Aqui o autor está mostrando essa estrutura que é o mesentério. Vocês lembram do mesentério? É uma projeção do peritônio parietal em direção ao órgão. E reparem que ele está levando vasos, nervos para o tubo digestório. Então, de onde vem essa inervação extrínseca que a gente está falando? Né? Desse mesentério. E se eu estiver falando do cólon, o mesocólon, todos têm essa continuidade do peritônio para carregar esses vasos. Ok? Eu coloquei isso aqui só para mostrar isso e para mostrar agora isso só para a gente recordar. Pensando na principal função do tubo digestório, que é a digestão, né, a principal função, a gente está pensando no simpático, no sentido dele diminuir o processo digestivo. Por quê? Porque o indivíduo está em situação de fuga, briga, não pode ter isso alto, né? Enquanto o parasimpático tem todo o processo digestivo em termos de secreção e motilidade. O parasimpático é relaxamento, o simpático põe o indivíduo num sistema de alerta, ok? Dá para entender isso, né? Tá. Os retângulos em verde estão mostrando a localização dos principais representantes desses assim, os principais representantes da parte entérica do sistema nervoso, que são os plexos. O submucoso, que mora na submucosa, de qualquer parte do tubo digestório, e o mioentérico, que fica entre a camada muscular. No caso aí, como é parede de um órgão específico, ele está entre helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo. Mas ele está presente no esôfago a partir da região média, ele está presente no estômago, que tem 3 camadas, não é só entre helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo. Que órgão é esse? Órgão? Intestino delgado. Qual é o segmento ou região do órgão? Como que eu vou olhar? Submucosa. Lá para submucosa. Esqueça os quadradinhos em verdinho. Tem alguma coisa nessa submucosa? Não. Então, quem não tem nada na submucosa é o jejum. Mas poderia ser o duodeno, teria glândula. Poderia ser o híbrido, que é a placa de Peyer. Né? Bem? Tá. Isso é a delaminação. Eu consegui separar as duas camadas musculares, por exemplo, e isolar o plexo empérico. A gente vê uma rede. Eu vou mostrar para vocês já em microscopia confocal. E o autor está mostrando que existe uma rede tanto nessa região entre as duas musculaturas quanto na submucosa. Enquanto o plexo mioentérico controla a motilidade, peristaltismo, o submucoso toda a atividade da mucosa. E eles representam a inervação intrínseca. A inervação extrínseca vai existir aí. Vamos entender essa imagem. Olha lá. A parte sensitiva está sendo mostrada pelo que está em verde. Ok? Então, uma dor em alguma parte do tubo digestório. Ai, com dor da barriga, que a gente fala normalmente. Tem que ter uma parte sensitiva que leva essa informação para a parte central, uma contração muito grande, enfim, e a resposta é a dor. Né? Então, isso aqui é um estímulo que está pegando da víscera. E quem ele é? Olha lá. É o neurônio pseudonipolar, cujos corpos moram na raiz dorsal da medula espinhal. Ok? Pode ser uma terminação nervosa livre aqui de dor. E ele vai levar esse estímulo para a parte central. E vai fazer sinapse lá na parte central com o interneurônio, que dá consciência, ou com a parte motora, que vai vir com a resposta elaborada. Mas olha agora, ela não vai direto ali, porque não é musculatura esquelética. Ela para num gânglio. Ok? Esse gânglio está perto da medula espinal, está longe. Isso representa um gânglio, esse outro gânglio. Quem que pode ser essa cadeia ganglionar? O simpático. Fibra pré-ganglionar
curta, claro que aqui tem erro, né? Essa pós-ganglionar tem que ser bem longa. O neurotransmissor liberado aí, a acetilcolina, se for a simpática, a gente sabe, noradrenalina. Tudo bem? Se fosse parasimpático, onde estaria esse gânglio? Muito perto desse tubo, como dentro dele. Ok? A gente já viu. Fibra pré-ganglionar longa e pós-ganglionar curta. E o neurotransmissor, acetilcolina e acetilcolina, se fosse parasimpático. Né? E aí ele está mostrando que o simpático ele modula toda a atividade do plexo entérico, diminuindo o peristaltismo, quando o simpático está atuando. O parasimpático vai fazer o quê? Modular a atividade do plexo entérico, aumentando o peristaltismo. Modular. Não quer dizer que ele vai mandar. Quem manda é o plexo. Ok? A gente está pensando num alimento na luz intestinal. A presença desse alimento já vai, estira essa musculatura, já vai ser um estímulo para a gente ver qual dos dois, as duas divisões está funcionando aí. Se o indivíduo estiver numa tranquilidade, o parasimpático vai. Quando ele está comendo, porque tem essa distensão dessa parede. A própria presença do alimento na luz é um estímulo. Ok? Porque a gente não tem consciência disso. Né? Tá, vamos seguir. Olha a rede de vasos, mesentério chegando ali, tem que levar vasos, nervos, né? Para essa estrutura que é uma rede. Eu quero que vocês vejam que ele é uma rede. Tanto no plexo, entre as duas camadas musculares, quanto no submucoso. Vou mostrar isso agora para vocês em microscopia confocal. Tá, mas eu tenho a inervação extrínseca aí também, o simpático e o parasimpático, que ele está mostrando aí junto. Né? Tem toda uma história aí. Isso é uma das redes. Então, se a gente pensar entre a helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo, como que eu veria esse plexo, a gente vê um, né? Que a gente fica procurando, mas aquilo é histológico. Se a gente separar elas e olhar isso com uma lupa e corar, como por exemplo uma microscopia, olhar a microscopia confocal como essa, vocês vão ver a rede. Onde que estão os corpos neuronais aqui dentro? O que é o resto? O resto é o prolongamento. Sinapse, neurônios e assim por diante. A gente não pode esquecer que esses corpos neuronais são multipolares. Pode ser sensitivo, motor, pode ser inibitório, excitatório, tudo dentro desse mesmo conjunto e contexto. Ok? E olha lá, existem mais neurônios no intestino do que na própria medula espinal. Para vocês terem uma ideia, vamos ver essa imagem que é de um trabalho científico de 2014. Muita coisa deve ter mudado, mas não é. O meu objetivo não é mostrar atualização. Nesse momento, reparem quantos tipos de neurônios existem aí, que o autor está mostrando, tanto na submucosa, quanto na parte entre a camada helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo. Na totalidade, eu tenho pelo menos, tinha, né, em 2014, 17 tipos diferentes de neurônios. Então, a variabilidade, a quantidade é muito maior do que tem o resto. Né? E essa parte entérica está sendo relacionada com muitas doenças que a gente conhece. O Alzheimer é uma, o Parkinson é outra. Então, cada vez mais, parece que hoje em dia está na moda, voltou, e parece novidade, né? Nossa, o segundo cérebro, a microbiota, isso faz muito tempo. Isso aí foi descoberto em 1800 e bolinha. Né? Então, agora ficou aí mais aparente. Okay? Tá. Olha a quantidade de neurotransmissor. Os mais variados, inibitórios e excitatórios. Ninguém vai ficar decorando. Só estou querendo mostrar para vocês como que é complexa essa história. Né? E a gente, quando olha isso, não dá importância. A coisinha que está lá, vamos procurar aí. Ele vai, né, a devida importância que é. Mas ele desempenha muitas funções, está relacionado com muitas doenças, muitas patologias. Né? Vai ser fácil para vocês. O que eu quero, o objetivo? Vai desenhar de novo, mas é agora olhar para essa imagem e tentar pôr a teoria. O que eu aprendi daí? Que ele representa uma parte intrínseca, que ele tem neurônio que pode ser de vários tipos, mas todos são multipolares, excitatórios, inibitórios, né, que a gente viu, que ele é modulado pela parte autonômica simpática e parasimpática, tudo bem? O que o simpático faz para ele, o que o parasimpático faz, ok?
Alguma dúvida? Tá, então só vamos ver aí. Helicoidal de passo curto, helicoidal de passo longo, a serosa, mesotélio, vou apontar aí um célula mesotelial, o conjuntivo submesotelial. Como que eu chamo isso aqui, essa serosa? Peritônio visceral. Parietal está lá na parede. Ou o parietal fez a projeção para formar o mesentélio, né? Que a gente já viu. Isso se for parede de cólon, desculpa, delgado, qualquer segmento. Se for cólon, mesocólon, né? Que a gente já viu. E aí eu circulei ele. Corpo de neurônio eu tenho que ter, um bem bonito, o outro não tem núcleo, esse outro também não. E o resto aí de células, esses núcleos, pertencem aí à célula ou às células neurogliais entéricas, que fazem a mesma função da glia da parte central. Se eu tirar aí o circundado, repare que não tem cápsula. Então quem delimita ele é a própria musculatura e o conjuntivo que vai nessa região. Não tem cápsula nenhuma. Ele está protegido, de certa maneira. Né? Se ele for destruído, ele causa, no Chagas, ele causa, por exemplo, o aparecimento das megavísceras. Megaílio, megacolo, megaesôfago, e assim vai. Né? Pode ser que a pessoa nasça no colo sem ele, que é a doença de Hirschsprung, que a gente já tinha falado, megacolo congênito. Né? O caso aí é cirúrgico, e assim vai. Né? Tá. Só para finalizar, eu não sei se vocês conhecem todas as terminologias que são usadas para o tecido nervoso ou sistema nervoso. Né? O que seria um núcleo? Por exemplo, eu vou falar assim, a ocitocina e o hormônio antidiurético, eles são produzidos por neurônios secretores, é hormônio, cuja a sinapse é neurosecretória, vocês lembram dela, que ia lá para um vaso capilar, e que eles moram, os corpos desses neurônios, moram nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo. Núcleo, o que é isso? Alguém sabe? Conjunto de corpo neuronal dentro da parte central. Ok? Lá no hipotálamo. Fora é gânglio, dentro é núcleo. Ok? Só para, às vezes, ou vocês ouvem falar e vão ouvir falar em sistema endócrino, e tem que ter essa ideia. O conjunto desses corpos dentro da parte central. Tá, neuróculo. Eu uso neuróculo quando? O que é um neuróculo? Sempre é prolongamentos de células neuroglia, substância cinzenta e que pode ter sinapse. Então, eu só posso usar isso para substância cinzenta. Tem muita gente que usa essa denominação para o gânglio simpático e parasimpático. Aquilo não é substância cinzenta. É tecido nervoso da parte periférica. Ah, mas eu vi. De certa maneira, se for pegar a fundo a definição, não é para ela. Ok? Então, só para recordar. Esse róseo entre os corpos neuronais, né? Aí presentes. Ou a gente pode falar também na microscopia eletrônica, entre os corpos neuronais que tem prolongamentos, tá? Mielina, ou células da glia, eu chamo de neuróculo também. Né? Tá, o que é um extrato ou uma lâmina lá no córtex cerebral? Neurônios dispostos em camadas. A gente viu, no córtex cerebral, ele tem 6 camadas, 6 estratos. E a gente denominou e falou, não dá para ver todos perfeitamente. Extrato, lâmina, camada. Coluna, grupo longitudinal de neurônio. Às vezes vocês veem essa denominação. Né? O que mais? Tratos, fascículos, ou feixes, ou leminiscos, feixes de axônios. Como se fosse um nervo, só que tem outra denominação aí. Né? E para a parte periférica, gânglio a gente já viu. Nervos, ramos, raízes, é tudo que sai de axônio que vem de um gânglio. Que pode ser da raiz dorsal, como pode ser um gânglio ocônico. Okay? Então, só para a gente fechar aí com algumas denominações, às vezes a gente fica perdido. O que isso significa? Não vou comprar. Claro que neuróculo vocês têm que saber, claro que tudo vocês têm que saber, não tem como. Mas tipo, coluna, trato, extrato, não. Os mais específicos sim, né? Neuróculo que a gente definiu bastante, gânglio, ok? Alguma dúvida? Aí a gente finaliza fechando essa história agora. Eu comecei essa história. Se eu estou olhando, vendo um animal, né, no caso esse indivíduo, a resposta é a fuga, então automaticamente a gente pensa em relação à parte
de musculatura estriada esquelética que ele vai usar. Primeiro tem que ter um estímulo e ver o animal. Esse é o estímulo. Visão. A parte sensorial, que a gente ainda não discutiu, a gente vai discutir amanhã, começar a falar amanhã disso. E esse estímulo vai para a parte central, a resposta é a visão. Quem era mesmo a terminação nervosa que faz isso, que pega a luz? Os fotoreceptores, lembram eles que eu mostrei ali? Que ele vai estar ligado no neurônio, que é mesmo quem? O bipolar, isso está na retina. Ok? Que a gente vai ver. E aí isso vai para a parte central e a resposta é a visão. Vocês vão ver amanhã, começar a ver amanhã. Aliás, hoje eu vou encaminhar toda essa parte aí com o roteiro, enfim. A gente tem apenas uma lâmina na caixa, que é o corte coronal da carinha do roedor, onde vocês estudaram, né? Ossificação intramembranosa, os dentes, vocês lembram daquela lâmina? Tem os olhos lá, mas eles não estão preservados. Fazer lâmina de olho é muito difícil, você conseguir preservar isso. Então, como que vai ser a aula prática? Que vai ser na quinta, a turma está dividida em duas, metade no período. Eu já vou dar o roteiro com as imagens, e à medida que a gente for apresentando, vocês já vão, posso falar, denominando câmaras, os constituintes de cada túnica e assim por diante, de cada região do olho que a gente vai explorar. Não tem outra forma de fazer isso, porque a gente não tem lâmina. A mesma coisa vai ser para a orelha, mas a orelha não tem a parte prática, só tem a parte teórica, mas mesmo assim eu vou fazer as figuras para vocês irem acompanhando. Tudo bem? Tem aí várias, né, na literatura. Tá, vamos voltar. Então o estímulo é a visão. E o indivíduo tem que correr. Musculatura estriada esquelética. Em que eu penso? Junção neural, não foi isso que a gente viu? Parte motora? Tá, então vamos lá. O estímulo é a visão. Quem pega isso é um fotoreceptor lá da retina, manda para o neurônio bipolar. A retina tem 10 camadas, vocês vão ver. Isso vai para a parte central. É elaborado uma resposta. E a resposta é o quê? Parte motor eferente, corno anterior, né? E ele vai para a musculatura estriada esquelética. O indivíduo tem movimento e sai correndo. Função neuronal. Tá, mas eu não posso esquecer que existem outras duas coisas envolvidas. A parte autonômica e a parte entérica. A gente divide o assunto para ficar didático, mas tudo isso trabalha junto, né? Parte autonômica, quem vai estar mandando nessa situação? O simpático. Tudo aquilo que a gente viu. Midríase, sudorese, a parte digestória não muito ativada, não pode, né? Tudo broncodilatação, tudo que a gente viu. Está preparando o indivíduo para essa fuga, né? Então a gente tem aí musculatura estriada cardíaca esquelética, pressão arterial acelerada, né? Muito trabalhando aí a parte simpática. Mas também a gente tem a entérica, que é a simpática e parasimpática modulam a parte entérica. E aí, por exemplo, na parte entérica, tudo digestório, eu não posso ter nessa situação digestão, né? Que é o simpático que está modulando. Ele vai atuar, por exemplo, sobre o plexo entérico, diminuindo o peristaltismo, que a gente acabou de ver. Então, a parte entérica, é músculo liso, por exemplo, lá do intestino, parte delgado, jejum do dedo, enfim, ou grosso, para diminuir a atividade de peristaltismo, de secreção de glândulas, de absorção, porque é o simpático que está atuando. Ok? E aí a gente fecha a história, né? No sentido de lembrar que não é nada separado, né? Falou em tecido nervoso, sistema nervoso, é um conjunto de histórias aqui, né? Tudo bem? Então agora, até às 6, vocês têm aí para olhar as lâminas, se quiser olhar o Atlas Digital, né? Tem lá outras lâminas também no livro de vocês, para vocês olharem as diferentes apresentações de nervo, gânglio, né? Chegou em gânglio lembrar de comparar o que seria um simpático com os gânglios que vocês têm, né? Em termos de nefrologia, neurotransmissor, enfim. Ok? É isso aí. Amanhã, então,